Olá, cafezeiros! Bem-vindo ao Pod Café, um espaço criado para aproximar pessoas através das palavras. Nós somos do Clube Café com Letras e convidamos vocês a desacelerar, ouvir e conversar com a gente. Então puxa a cadeira que já vamos servir o café. Você está ouvindo o Pod Café, o seu podcast local. Ao longo desta primeira temporada temos 8 episódios. E cada episódio temos um cafezeiro aqui na nossa bancada. E hoje eu estou aqui com a minha digníssima amiga Lucélia. E aí, Lucélia, tudo bom? Oi, Rony, tudo bem? Eu sou a Lucélia Mesquita, sou mãe, empreendedora, universitária. Vale ressaltar que eu sou mãe de ator, né, gente? Quem é a Lu fora da cozinha que você se descreveria para quem ainda não te conhece? Eu sou uma pessoa... Como é que eu posso descrever? Sou mãe, né? Uhum. Mas antes de ser mãe, eu sou a Lucélia. Sou a Lucélia meio extrovertida, né? Quando tá no meio de pessoas que, de acordo com o ambiente, é meu humor. Entendeu? Então, se me vê com cara fechada, que nem a maioria das pessoas pensa que eu tenho a cara fechada, pensa que eu sou raiventa, sou zangada, aquela coisa, não é. É porque é meu jeito. Porque vai muito, o meu humor vai muito do ambiente que eu estou. Então, assim, de acordo com o ambiente, eu me familiarizo primeiro, para depois decidir como é que eu vou me comportar com aquele ambiente. Introvertido, extrovertido, eu vou falar sobre determinado assunto, ou então vou ficar calada, prestando atenção. Sim. E eu gosto muito de aprender. A primeira vez que eu te vi, eu percebi isso de você. Você falou assim, meu Deus, ela é tão mulher, fica só observando a gente assim e tal. Mas depois eu vi você se abrindo. É uma pessoa incrível, sabia? Obrigada. Você mora numa cidade pequena, né? Isso. Uma cidadezinha maravilhosa. Uhum. Como empreender e criar algo próprio nesse tipo, assim, de comunidade, que é a nossa? De uma certa forma, que eu aprendi com alguns livros que eu li e tudo mais, aquela coisa, estudar o mercado, né? Fazer um pequeno estudo de mercado. E você vê. E confiar no produto que você vende. Eu me garanto nos produtos que eu me vendo. Eles são maravilhosos, deles assim, também. Vale ressaltar que eu sei fazer uma massa de salgado assado no forno. Pra não dizer que é a melhor do Brasil, mas eu digo que é a melhor da cidade, ou então do Maranhão. Eu já experimentei, olha. E quem come do salgado, eu falo assim, por experiência própria. E algumas pessoas que já conhecem, né, dizem que esse salgado nunca comeram em outro lugar do Brasil. Então, eu digo que o meu é o melhor do Brasil. Então, assim, o meu salgado, apesar de ser assado, não é aquela massa comum que a gente vê aqui, entre aspas, digamos que a massa vai ser do pão de pão. Eu digo que é uma massa de pizza, que minha mãe aprendeu a fazer no Ministério da Agricultura, anos em 1900 e bolinha, quando nós morávamos em Brasília. E eu aprendi a fazer essa massa e eu vendia ela. O pessoal, muitos clientes meus de Balsas conhecem, diz que ninguém nunca comeu essa massa. Você vendia em Balsas também? Quando eu morei em Balsas, sim, morei 11 anos em Balsas e lá eu vendia esse salgado, então era sucesso. E aqui eu comecei a vender assim que eu cheguei, parei um tempo, porque eu trabalhei de CLT e tudo mais, e voltei de novo a empreender, né? Entender. Aí comecei agora novamente, mas eu me garanto no que eu faço, entendeu? Eu me garanto, eu tenho, tipo assim, os meus produtos, eu garanto tudo que eu faço, a qualidade e tudo mais. E de onde vem essa paixão pela cozinha, mulher? Conta aí pra nós. Complicado. Há muitos anos? Não, mas não. Na verdade, eu tinha um pouco de certo trauma de cozinha. Porque meu pai, toda vez que eu pedia pra dirigir, papai, eu quero aprender a dirigir. Ele disse, não, vai ter que dirigir fogão. Eu disse, eu não vou dirigir fogão, eu vou dirigir carro. Eu não quero dirigir fogão, eu quero dirigir carro. Então, assim, eu nunca gostei de cozinhar, digamos, o trivial. Toda vez que eu ia pra cozinha era pra fazer uma coisa diferente. Então, geralmente eu ficava mais na parte de sobremesas. Aí, desde criança, a gente aprende a fazer um bolo, fazer uma sobremesa diferente, fazer um pavê, fazer um mousse, fazer essas coisas básicas que a gente aprende. Tipo assim, aquela fase, saindo da adolescência, saindo da infância, entrando na adolescência. Digamos que é meio que o que eu ensino para meus filhos. Né? Então, assim, é isso. Então,
foi nascendo a paixão e tudo mais, aí vem aquela questão, a necessidade. Você procura trabalho com um lado, procura trabalho com o outro, e para não ficar de cara para cima, eu comecei a empreender, eu comecei a fazer. Peguei essa receita com minha mãe, depois de muita humilhação, ela me ensinou. E assim, e comecei a fazer o salgado. Aí você sempre tem uma coisa ou outra que você sabe fazer, vai melhorando, vai melhorando. O que hoje em dia, assim, eu digo que eu não aprendi, eu digo que eu posso dizer assim, que eu aprendi a cozinhar não pela internet, mas sim minha mãe me ensinou. Eu fiz cursos no Senai, fiz cursos no Senac. Inclusive, fui instrutora também no Senac, no curso de salgadeiras. Chique. Foi. A minha sobrinha e minha filha costuma dizer que eu sou a Barbie de profissões, que eu já fiz quase de tudo um pouco. Então, assim, com isso, você vai procurando trabalho de um lado, procura trabalho do outro. Não acha o trabalho, não fica, sempre fica esperando aquela resposta, nunca vem. E eu comecei... Você vê 2 filhos para criar aquela coisa toda e você começa a empreender. Então foi nisso que eu vim essa questão. Aí comecei a me apaixonar pela cozinha. E vale ressaltar também que eu comecei a me inspirar muito no Masterchef. Comecei a assistir Masterchef, comecei a assistir aquele de confeitaria, o Bake Off Brasil. Eu hoje assisti esse programa de culinária, tu acredita? Aí fica tão inspirado em fazer, aí vai lá e vai tentar fazer também, fazer, exatamente. E hoje o que eu vejo na internet? Às vezes eu vejo algum diferencial, algum sabor que eu posso incrementar alguma maneira, como fazer, no caso do meu geladinho, aumentar um sabor, tirar um sabor que eu vejo que não tá saindo mais, ou colocar uma coisa nova no meu cardápio, e nisso eu vou tentando melhorar, né? Eu gosto muito de ideias. Inclusive eu tenho vários livros de receita em casa. Gente, Dona Palmeirinha, Paula Carosella, Edu Guedes, Ana Maria Braga, e entre outros, né? Tem aquela coleção da Dona Benta, tem todinha. Coleção da União, tem todinha, de receita e de tudo. E volta e meia eu folheio ideias que eu posso estar vendendo, ideias como fazer alguma coisa e melhorar. É isso que eu faço de vez em quando. E seus filhos gostam de cozinhar em casa? O Pedro Henrique, que é o mais velho, ele gosta de fazer bolo. Geralmente quando tem qualquer... Tanto no grupo de jovens que ele vai, como na escola, sempre pede pra ele fazer o bolo. Entendeu? Aí. A Maria Sofia, ela gosta também de cozinhar. Só que volta e meia, ela pega umas receitas, ela mesma inventa as receitas dela, ela faz lá. Só que é coisa assim, de momento. Não é aquela coisa que eles gostam mesmo assim. Mas eu acho que eles gostam, Pedro, que ele tem mais o dom do que a Maria Sofia. Gente, pô, bom demais, ó, porque... antigamente os homens não cozinhavam tanto, né? E agora, é bom demais o homem que sabe cozinhar. Não, e assim, vale ressaltar o seguinte, que na verdade os verdadeiros chefes de cozinha, a maioria dos grandes chefes de cozinha são homens. Da antiguidade, lá, bem da antiguidade mesmo, eles eram cozinheiros, né? Eles chefes de cozinha, antigamente quando falava da mulher ir pra cozinha, ser a chefe, era muito preconceituoso, né? E hoje em dia já inverteu esse papel. Inverteu, pois é. Você também gosta de ler, né, Lucélia? Com certeza. Quais são os seus livros que você está lendo atualmente agora? Que você já leu? Conta aí pra gente. Hoje eu tô lendo esse aqui do Rick Chester, que é o segundo livro dele que eu tô lendo, né? Da Michelle Obama, Gisele Bündchen, Rick Chester, né? Que foi o primeiro livro que ele lançou. O da Camila Farani, também, que é uma empreendedora que me inspira muito. E esse aqui, do Pensamento à Realidade, foi o último que eu li. E depois desse livro aqui, eu tô realmente repensando muita coisa e pensando em outras, né? Ele tá fazendo me refletir muito. É bom, da Larissa Michelin. E da Michelle Obama, foi um livro assim, eu digo que da Michelle Obama e da Gisele Bündchen foram 2 livros que me ensinaram a como ser melhor como mãe e como mulher. Sabe, 2 mulheres inspiradoras que eu achei, as histórias delas assim, você vê, não é só aquele glamour que a gente vê nas telas, né? Então, e do Rick. É tipo biografia, né? É autobiografia. Eu gosto muito de autobiografias e livros nessa área de empreendedorismo. E eu esqueci de trazer da Paula Carosella, que foi uma cozinheira que me inspira bastante. Tirando a minha mãe e uma professora que eu tive no Senai, Dona Lourdes. Mas assim, a Camila Farani como empreendedora e a Larissa também como empreendedora e idealizadora daquilo que você deve correr atrás realmente daquilo, né? E sem falar do principal, né, gente? Porque esse aqui não pode faltar. É importante. Esse é comentários, a Bíblia Sagrada. Mas assim, agora eu tô lendo esse aqui do Rick Chester, que inclusive é o terceiro livro dele. Ele tem uma coletânea de 3 livros. E eu não li o segundo, eu li o primeiro e tô lendo o último, agora depois que eu vou ler o segundo. E tem mais outros, né? Eu gosto muito de ler autobiografia.
E eu não tenho muita paciência para literatura romântica. Só por causa das fases. Gente. Mas eu também acho bom. Agora eu tô com alguns livros para ler lá em casa, que é o da Oprah. E o segundo livro da Michelle, que eu quero ler. Deve ser interessante. É maravilhoso. A história é perfeita. Eu acho que cada pessoa tem seu gostinho literário, né? Você faz parte do clube de leitura, né? Como é essa experiência de compartilhar histórias e ideias com outras pessoas? É bom você saber que tem outros doidos além de você que gostam de ler. É muito bom, né? Então acolhido naquele local, não é? Exatamente. Acho que é o lugar Gente, onde eu mais muito me solto é no clube. É, Porque eu assim, acho que todo mundo. Porque assim, eu me sinto bem, né? Do bem-estar que nem eu falei, que nem lá do início eu falei, né? Observei, vi como é que era e vejo assim que cada um tem um. Não é todo mundo que tem só o mesmo gosto de literatura, né? É um gosto Cada um tem um diferente, gosto é bom diferente. que quando junta, né? Exatamente. Cada um vai para um lado, vai para o outro. Como é que se diz? No final, todo mundo se encontra pelo mesmo objetivo, que é o compartilhamento da leitura, é o gosto, é o aprendizado que cada um traz pra gente. É muito legal, muito divertido. Eu também acho muito bom quando tem uns encontros do clube, gente, é bom demais. Eu também acho bom. Podia ter mais, né, Mário? Vai ter mais, né? Quando você prepara um lanche para alguém, ou que você espera que a pessoa sinta aprovar. Aliás, você me convidou qualquer hora dessa pra ir na sua casa pra me provar um lanche. Uma receita nova que você pode fazer. Eu gosto de comer. Eu sou assim. Eu não sei fazer aquilo que eu não como. Entendeu? E às vezes eu faço aquilo que eu não como, por exemplo, eu não como carne de porco. Não como carne de porco de jeito nenhum. Mas eu preparo uma carne de porco e minha carne de porco sai maravilhosa. Pra quem come, diz que é muito boa, né? Eu, particularmente, às vezes eu só provo o sal ali e acabou. É que eu tenho medo de salgar, agora que eu tenho mais medo é de salgar a comida. Porque quando eu aprendi a cozinhar, foi para 2 hipertensos, meu pai e minha mãe. Então o nível de sal é muito baixo. E assim, toda vez. E a maioria das vezes, quando eu como a comida, que tá o ponto certo do sal, ou então para mais um pouquinho, eu racho salgada. Então, minha comida é um pouquinho sem sal. Então, assim, eu particularmente, eu procuro cozinhar pra pessoa aquilo que eu gosto e eu, do jeito que eu me sinto. Tipo assim, fazendo aquela festa quando você experimenta alguma coisa, eu quero que a pessoa sinta a mesma coisa. Não sinta, eu não quero que ela sinta somente a saciedade da fome, mas a experiência, uma memória afetiva, alguma coisa. Gostinho da felicidade. Gostinho da felicidade com aquilo ali. O lanche da Lô já faz parte da rotina da cidade. Como você se sente vendo algo que começou pequeno e ganhou tanto espaço na nossa comunidade? Eu sei lá, eu acho que ainda preciso melhorar em algumas coisas, né? Mas assim, tudo no começo é difícil, não tem como, né? 7 anos atrás, quando eu vim morar em Alto Parnaíba, que apesar de ser minha cidade natal, eu nunca havia morado aqui antes. Você só morou em Balsas? Não, eu sou quase igual cigano, eu já morei em vários lugares. Gente, é que nem aquela música do Renato Russo, eu já morei em tanta casa que nem sei, que nem lembro mais. Em qual foi a outra cidade que tu morou? A princípio, quando meus pais se casaram e tudo mais, eles moravam na cidade, outra cidade pequena, tá? Fiquei com uns 300 quilômetros aqui de Alto Parnaíba, chamada Riachão. Né, conhecido Chapada das Mesas, tem um Poço Azul, aquela coisa. Ai, lá é lindo, hein? Apesar de eu morar em torno de 17, 18 anos da minha vida, que foi, né, na boa parte da minha infância e da minha adolescência foi lá, eu nunca fui no Poço Azul. Gente, é igual uma pessoa que mora num lugar que tem aquela praia, é igual você falou aí, né? Tem gente que não vai. Nunca fui. Porque não... E assim, depois de lá, morei em Brasília, morei em Brasília uma vez na minha infância, dos meus 7 anos até os meus 10 anos de idade, mais ou menos 11 anos. Aí voltei de novo pro Riachão, depois perto de completar meus 18 anos, fui morar em Brasília, passei um ano lá e vim morar em Balsas. Em Balsas eu fiquei 2 anos, 11 anos. Aí eu passei 2 anos em São Paulo, antes de vir pra cá, e agora eu tô aqui com 7 anos aqui em Alto Parnaíba. Aliás, 7 anos, vou fazer 7 anos esse ano agora, né, aqui em Alto Parnaíba. E assim, aí quando eu comecei aqui, quase ninguém... Não quero ficar acostumado com coisa frita, né, com fritura, de certa forma, né. E eu assim, não, meu salgado é assado no forno, não é frito. E esse é um diferencial que traz aqui na cidade, que a maioria do salgado aqui tudo é o que é frito. Não é fritura, o meu já não é, já é assado. E sem contar que a única fritura que eu faço é o churros, né? Que ninguém aqui na Alto Parnaíba faz. Eu comecei a fazer o churros, que eu ganhei aqueles carrinhos do governo. E assim, foi indo. Foi começando, né? Tipo assim, como é que se diz?
pessoal foi vendo a qualidade dos meus produtos e tudo mais, da minha massa. Aí foram gostando? Foram gostando e tudo mais. Eu tenho uma cliente que ela vem aqui a cada 3 meses e ela fala que nunca comeu um churros igual o meu. Então eu me sinto lá, e é porque ela roda em vários lugares, em vários estados, né? Então, e ela diz assim, não, nunca comi um churros igual o seu. Tanto quando ela tá aqui, não, tá fazendo churros hoje, tá fazendo churros hoje. E já tá com 2 vezes que ela vem, não dá certo de eu fazer por alguma coisa ou outra. Eu passei uns tempos sem fazer agora. E agora, essa semana, no dia que ela veio, foi meu dia de folga. Que eu trabalho de segunda a quinta no churro, de sexta-feira eu dou faxina em casa, cuido de mim um pouco. E sábado e domingo eu procuro cuidar de mim. Antigamente eu ia pra fazenda, agora tô deixando mais de ir pra fazenda, tô resolvendo cuidar de mim agora. Eu aprendi depois de assistir o podcast do JJ, foi até com a esposa do Caio Carneiro, que eu esqueci o nome dela agora. Mas eu aprendi a cuidar de mim. Né? Foi uma coisa também que eu aprendi junto com o livro da Lari, da Michelle, da Gisele, cuidar de mim. Eu vi que eu tava cuidando muito dos outros, isso deixando de lado, né? De empresa, de filho, de companheiro de casa, de tudo, eu esqueci de cuidar de mim. Agora eu tô dando tempo pra mim. Tem de dormir que eu não faço nada lá em casa. De sábado também eu só faço ali o básico que ficou de uma faxina ou outra, e de domingo eu fico de perna pro ar. Não, merece descansar. Descansar um pouco, porque minha rotina é um pouquinho puxada. E olhando para o futuro, que novos sabores ou sonhos você ainda quer colocar na sua história? Eu quero colocar um pouquinho de chocolate na minha vida. Doce, doce, doce. Pra ficar um pouquinho mais doce. De chocolate ao leite. Ficar um pouquinho. Mas assim, eu não digo que minha vida é ruim. Eu amo minha vida, sou apaixonada por minha vida, assim. Mas assim, a gente sempre quer mais, não adianta. Não adianta, você pode ter a vida perfeita. Mas nunca tá satisfeito. É como diz o Flávio Augusto nos livros que eu li, nos 4 livros que eu já li de Flávio Augusto, ele fala: não existe estabilidade. Apesar de eu já estar em alguns degraus da minha vida, mas ainda não estou onde eu queria estar. Entendeu? Mas eu digo que eu estou no primeiro degrau, no primeiro passo. Pra mim não subir a cabeça e depois desmoronar. Interessante, hein? Vamos falar de maternidade um pouquinho, né? Como você já tinha falado, você tem 2 filhos. 2 filhos. Pode falar o nome deles pra gente? O Pedro Henrique, de 17 anos, e a Maria Sofia, de 13. Como é ser mãe de adolescente? Como é que é ser mãe de adolescente? Pra mim, de uma certa forma, tá sendo tranquila. Entre aspas. Porque assim, graças a Deus, o Pedro Henrique, apesar de ser o homem e ser o mais velho, ele não é farrista, ele não gosta de sair de casa, ele não gosta de bebedeira, não gosta assim muito de festa, né? Só que em contrapartida é meio que viciado no bendito do celular. Aí, tipo assim, hoje em dia eu digo assim, que Pedro Henrique trabalha pra me dar a questão do celular, do vício do celular, né? Mas aí já tem a Maria Sofia, ela... apesar de ser a mulher e ser a mais nova, é que nem aqueles memes que a gente vê na internet, né? O primeiro filho todo calminho, o segundo filho todo, né? Ela já é mais assim. Ela, se eu não puxar a rédea dela, se eu deixar a rédea solta, minha amiga, ela vai longe. E assim, questão de ela gosta muito de festa, de fazer essas coisas tudo, né? Mas assim, eles não me dão trabalho, assim, não são muito de me responder. Graças a Deus eu creio que eu soube educar eles até chegar nessa fase, que essa fase é muito complicada, porque assim, se você não, a partir do início lá, quando eles são crianças, na primeira infância, você não dá uma boa educação, ensina eles a te obedecer, quando chega essa fase eles vão te responder, vão te maltratar, entendeu? E eu sempre falo pra ele: meu filho, primeiro de tudo, respeito. Porque se você me respeita, você vai respeitar qualquer pessoa. Eu sempre ensinei pra eles a respeitar as pessoas, independente de qualquer coisa. O pobre, o rico, o preto, o branco, o amarelo, o vermelho, o azul, o homem, a mulher, o bebê, de mamãe a caducando. Eu falo assim: eu quero que você respeite. Se for uma criança, você respeite. Se for um idoso, você respeite. Se for uma pessoa jovem, meu termo, nessa fase entre entre mamar e ser idoso, você tem que respeitar do mesmo jeito, porque o respeito ele cabe em qualquer lugar. E também essa questão do caráter deles. Eu disse: ó, do jeito que vocês são na minha frente, eu quero que vocês sejam atrás de mim, nas minhas costas, porque não adianta, eu não quero que vocês tenham medo de mim. Porque quando você tem medo dos seus pais, na primeira oportunidade você faz o errado. E eu sempre ensinei isso pros 2. Eu procuro sempre ensinar isso pra eles. E eu nunca tive assim a diferença em termos de educação de Pedro e de Maria por causa do sexo deles. Ah, porque Pedro Henrique é homem, eu tenho que deixar ele solto. Porque Maria Sofia é mulher, eu tenho que ter aquele maior cuidado. Não, eu trato os 2 por igual. Porque do jeito que eu não quero que Pedro Henrique vá pro mau caminho, eu também não quero que a Maria Sofia vá.
né? E assim, eu procuro. Só que mais eu vejo que ela precisa um pouquinho devido ser mulher, não tem jeito. Você acaba tendo, né? Mas assim, eu não tenho esse negócio de preferência, sabe? Que sempre não tem jeito. Os pais, eles dizem que não tem, mas sempre tem. Mas eu vejo que eu procuro não ter. E eu vejo que eu acho que eu sinto que eu não tenho, né? Mas assim, é tanto que quando foi pra aprender a pilotar moto, eu ensinava pra Pedro Henrique, por quê? Porque Pedro Henrique é mais velho, né? Pedro Henrique já tem um corpão, é mais alto do que eu, já tem aquele corpozão assim. E Maria Sofia, apesar de ser mais alta do que eu um pouquinho, ou é da mesma altura, mesma coisa assim, ela é bem pouquinha. E eu disse, não, você não tem idade ainda. Eu disse, não, mas eu quero aprender porque sou filho preferida. Ele disse, pegou no meu ponto fraco. Filho preferido, eu não gosto desse termo, filho preferido, eu detesto isso. E assim, eu sempre procuro educar os dois da mesma forma. Entendeu? Sempre assim, eu tive a graça de batizar os dois no mesmo dia e dos dois receberem o sacramento da Eucaristia no mesmo dia. Então, somente a Crisma que ficou, por causa até questão de idade. Mas talvez se eu tivesse deixado pra lá mais um pouquinho, talvez tinham sido os 3 sacramentos no mesmo dia, os dois. E eu costumo dizer que os dois nasceram no mesmo dia da semana. Tanto eu como eles dois. Todos os dois nasceram dia de sexta-feira. E praticamente quase a mesma hora. E não foi combinado, não foi planejado, não foi nada, não. Eu disse assim, aqui só sai na hora que for pra sair. Então, e assim foi feito. Que conselho você daria para quem está começando agora na área de trabalho? Empreendedorismo. No seu negócio. Esse negócio. Eu acho que primeiro de tudo a pessoa tem que ter noção. Pra não chegar igual eu, meio que fazer aquela história. Trocar de pneu com o carro andando. Entender um pouquinho dessa parte administrativa, né? Parte financeira, parte contábil da empresa, que é chato, mas é a coisa que precisa, a gente querendo ou não, mas precisa. É chato todo dia você chegar, ter que ver, fechar a caixa, aquela coisa toda, mas essa parte administrativa tem hora que é chato. Pra quem não gosta, e até pra quem gosta tem hora que é chato. Entender um pouquinho dessa parte administrativa e conhecer o seu produto e saber vender. Como diz o Rick Chat, a gente tem que vender. A gente querendo ou não, a gente tem que vender. Se você é professor, você vende. Se você é advogado, você vende. Você tem que vender seu serviço, independente da sua área de atuação. Você tem que aprender vendas, gostar de vendas e tem que conhecer o seu produto para você vender. Ei, Lu, existe algum sonho que você ainda quer realizar? Tem. Conta aí pra nós. Tem vários. Por exemplo, hoje o meu sonho é voltar ao Santuário de Aparecida e agradecer tudo que eu já consegui. E pagar uma promessa que eu fiz lá na Canção Nova. E pra festa de São Miguel. E também. E todos os anos participar da festa da Misericórdia. Se você pudesse ver daqui 10 anos, como se imaginar, né, sua vida pessoal e profissional? Ah, minha gente, minha vida pessoal. Eu imagino morando na praia. Minha casa na praia. Não, é assim, minha vida profissional eu vejo estabilizada com uma empresa, onde ela não depende de mim totalmente, onde eu fico mais na parte administrativa do que no operacional. Tenho pessoas para me ajudar nessa parte do operacional e da administrativa também. E na vida pessoal eu me vejo assim. Eu tenho hora que eu acho que eu não sei separar meu CPF do meu CNPJ. Parece que é tudo assim junto, né? Então eu acho que o meu sonho é mais profissional do que pessoal. E assim, ter meus filhos, que assim, meu desejo é que Pedro Henrique, que na verdade acho que o meu sonho é pra eles, na verdade. Pedro Henrique seja um homem de caráter, continue sendo um homem de caráter que ele é, porque quem conhece Pedro Henrique sabe o amor de pessoa que é, né? E que a Maria Sofia também seja uma mulher de caráter, porque quem conhece ela também é a mesma coisa do Pedro Henrique. Então assim, eu falo de Pedro Henrique, mas ao mesmo tempo eu tô falando de Pedro Henrique e Maria Sofia, não tem como. Assim, pra mim, não sei falar só de um e não falar só do outro. E assim, os dois, eu desejo que ela seja uma mulher de caráter e Pedro Henrique uma mulher de caráter realizados. Os dois. Acho que meu sonho hoje é esse. Muito bom, sonhos maravilhosos, hein? Olhando pra tudo isso, né, que você já viveu, qual a mensagem você deixaria pra quem está ouvindo nosso podcast agora? A pessoa tem que ter fé, confiança em Deus. Entendeu? Porque eu já vivi muitas tribulações. Às vezes, assim, tem hora que eu vejo que minhas tribulações, pra mim, naquele momento, foi a coisa mais grandiosa do mundo. Parece que foi um tsunami na minha vida. E olhando pra trás, eu vejo que tem gente que passam e passaram por coisas piores do que a minha. Então, assim,
o que me sustentou, o que me sustenta até aqui é a fé em Deus. A fé em Deus e a certeza do amor materno de Nossa Senhora. Porque inclusive ela tá até aqui, né? Que é a mulher que mais me inspira ela. Mas assim, é isso. Meu recado é esse. Foi um bate-papo maravilhoso aqui. Um prazer receber você aqui no nosso podcast. Obrigada eu. Eu agradeço o convite, porque quando o Mário me chamou, assim, gente, o que é que eu vou falar? Mesmo que tu tem especialidade, em que é que eu tenho especialização? Então, assim, pra mim foi um desafio estar aqui, né? Assim, sabe o que é que eu vou falar, o que é que eu não vou... Meu Deus, o que é que eu posso ajudar, o que é que eu não posso? Porque, assim, é fácil você falar, é difícil é você viver aquilo que você fala. Então, eu sempre procuro, ultimamente eu tô aprendendo isso, a ensinar aquilo que eu estou vivendo. Então, agradeço o convite, foi um desafio, que eu gostei desse desafio, me diverti e foi maravilhoso. E foi maravilhoso. Eu que agradeço novamente pela sua companhia, foi maravilhosa. Obrigada. Cheiro nos olhos.